Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo aqui que eu quero gravar nessa oportunidade é sobre Apocalipse capítulo 13, versículo de número 3, que trata do novo Império Romano. Se você não é inscrito no canal, eu peço a você que me ajude se inscrevendo no meu canal. Peço que você deixe seu like e que ative o sininho. Assim você receberá, assim o próximo vídeo que eu vou gravar, você já vai receber aí no seu celular. Então Deus te abençoe, você que é inscrito. Eu agradeço a você que é inscrito. Que Deus continue te abençoando. Eu agradeço muito, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui então Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Eu vou ler desde o versículo 1, mas o foco está no versículo 3. Apocalipse 13, versículo 1 a 3. Vi uma besta sair do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 coroas. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas os pés eram como de urso, e boca como de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi que uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada mortalmente, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Aqui está o versículo que eu quero falar, é o versículo 3. Uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada mortalmente, mas a ferida mortal foi curada. Então, aqui, o que significa essa cabeça que foi golpeada mortalmente, mas a ferida mortal foi curada? O que significa isso? Aqui a besta, ele vai ser o anticristo. João vê ele saindo do mar. A palavra mar, na Bíblia, está escrito em Isaías, capítulo 17, versículo 12 e versículo 13. Isaías, capítulo 17, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: Ai da multidão de muitos povos, que bramam como bramam os mares, das nações que tumultuam como tumultuam as impetuosas águas. As nações rugirão como rugem as muitas águas, mas Deus repreenderá e fugirão para longe, arrastado como a palha dos montes pelo vento, como haste seca de planta diante do tufão. Então nós vemos aqui que a multidão de povos se comparam com os mares. As nações se tumultuam como as águas. Então o mar, na Bíblia, significa multidão, povo, o mundo, as pessoas. Também Apocalipse capítulo 17, versículo 15, o anjo interpreta para João e diz: o anjo ainda me disse, as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Então águas aqui, a água são o povo, as nações, o mundo gentil. Então a besta que saiu do mar significa o líder que vai sair do mundo político, do mundo globalizado. A besta que vi, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres são 10 reinos. 10 reinos.
e 7 cabeças são os reis desses governos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, a um urso e um leão. O leopardo, o urso e o leão o leopardo representa o império, o reino da Grécia, que se levantou. O urso representa o império Medo-Pérsia e o leão representa o reino da Babilônia, que se levantou no passado, antes de Roma, do Império Romano. E esse reino, quando o anticristo reinar, ele vai reunir todos os poderes, riqueza, tudo que tinha nesses reinos anteriormente, no reino da Babilônia, o que tinha no reino da Grécia, o que tinha no reino Medo-Pérsia e o que tinha no próprio Império Romano, que já reinou sobre a terra. Tudo isso que aconteceu naqueles reinos, no reinado do anticristo, vai ser muito maior. Vai ser muito maior. O reinado do anticristo vai ser muito maior. E aí vem o versículo 3. Então vi que uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada. Parecia ter sido golpeada. Se nós for ler Daniel 7, versículo 2 e versículo 7, Daniel 7, versículo 2, diz assim, ó. Daniel 7, do versículo 2 a 7. Daniel falou dizendo: em minha visão da noite, eu estava olhando, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 grandes animais subiam do mar, diferente um dos outros. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu estava ainda olhando quando lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e colocado em pé sobre 2 pés, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis outro animal, o segundo, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. E isso lhe foi dito: levanta-te, alimenta de muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave em suas costas. E este animal, que tinha 4 cabeças, lhe foi dado domínio. Depois disso, nas visões da noite, eu continuei olhando, e eis um 4º animal espantoso, extremamente forte, com enormes dentes de ferro. Ele fazia em pedaços, e devorava e colocava aos pés o que restava, e ele era diferente de todos os animais que haviam precedido, e tinha 10 chifres. Então aqui, do versículo 1 até o versículo 7, Daniel observa os 4 reinos que havia se levantado na terra no seu tempo: o Império Babilônio, representado pelo leão; o Império Medo-Persa, representado pelo urso; o Império da Grécia Greco-Macedônio, representado pelo leopardo; e a fera terrível, que é o Império Romano. Então isso aqui é para provar que os animais na Bíblia, em algum lugar, especialmente no Apocalipse e em Daniel, representam os reinos. Quer ver? Daniel 17, capítulo 7, versículo 17, ó. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis, que se levantarão da terra. E agora Daniel 7, versículo 23. Assim que o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e a esmagará. Então, quando João viu aqui, né, o animal, a besta que vi, Apocalipse 13, versículo 2,
que era semelhante a um leopardo, né? Tinha os pés como de urso, boca como de leão, e uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada. Se as 7 cabeças dele representa os reis, 7 cabeças representa os reis. Representa também em Daniel 7, aqui que eu li, né? 7, 23, que o quarto animal será um quarto reino. Às vezes o animal representa rei e às vezes o animal representa o reino da qual esse rei dominou, né? O reino que o rei dominou. Então, uma de suas cabeças ter sido golpeada, nós vemos aqui que o quarto reino representado pela fera terrível foi o Império Romano. E o Império Romano, ele deixou de existir. Ele foi destruído por Odoacro, rei dos Érulo. Odoacro, rei dos Érulo, liberou uma batalha contra o Império Romano e conseguiu vencer o Império Romano. Então o Império Romano foi destruído, certo? Por Odoacro, rei dos Érulo. Então, o que vai acontecer? O que João viu? João viu uma de suas cabeças ter sido golpeada mortalmente, mas a ferida foi curada. Isso fala do novo aparecimento do Império Romano. O Império Romano vai surgir novamente nos nossos dias. E desse Império Romano que vai surgir, vai se levantar a besta, que é o Anticristo. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve o esforço dos reis, dos presidentes, dos líderes mundiais para formar a ONU, Organização das Nações Unidas. E o propósito deles criarem a ONU foi promover a paz, foi criar uma paz mundial, para que não houvesse mais guerra. Esse era o propósito da ONU, criar a paz mundial. E para criar essa paz mundial, já era vontade deles estabelecer um governo mundial, um governo único. E de lá para cá, desde a criação da ONU, mais tarde foi criado o Clube de Roma, mais tarde, em 1993, aproximadamente, foi criada a União Europeia, formada por vários países da Europa, com o objetivo de estabelecer a paz mundial. De vez em quando nós vemos nas notícias, ou nos livros, nas notícias dos jornais, ou na televisão, nós vemos o mundo alguém falando de um governo mundial, de uma só moeda, de um sistema único. Alguns meses atrás, o secretário da ONU tornou a falar sobre a necessidade de um governo mundial por causa dessa pandemia. Só que a ideia do governo mundial já é velha. Faz muito tempo que ele já vem querendo esse governo mundial. E a Bíblia, a palavra de Deus, existe profecia sobre o surgimento de um governo mundial, que é o Anticristo. Então aqui está o cumprimento. Nós estamos vendo que os homens aqui da Terra estão querendo um governo mundial. E esse governo mundial nada mais do que o Anticristo. O Anticristo, que é a besta de Apocalipse 13, ele vai tomar os reinos, ele vai governar sobre o mundo. Os 10 chifres que João viu são 10 presidentes, 10 líderes que vai entregar o poder para ele. Por que fala aqui de 7? 7 cabeças.
10 chifres, 7 cabeças. 7 cabeças serão o anticristo. Ele vai reunir com esses 10 líderes. Ele vai dar poder, autoridade para esses 10. Mas para 3 dele, ele vai abater. Ele vai ficar com 7 apoiando ele. 7 governos vai apoiar ele. Ele mesmo, o anticristo, vai derrubar 3 governos que ajudou ele. Ele vai se voltar contra esses 3. Vai ficar 7 reis, 7 reinos apoiando ele. E o mundo vai aceitar. Porque está escrito que Satanás, o dragão, deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. O mundo vai aceitar o governo do anticristo. Então, eu termino aqui este vídeo dizendo que vai aparecer um novo Império Romano, que nada mais é do que a União Europeia. A União Europeia é o novo Império Romano, da onde vai surgir o anticristo, a besta, o líder mundial. Então, uma de suas cabeças que parecia ter sido golpeada, mas foi curada, é o surgimento do novo Império Romano. É o surgimento de um governo único, mundial, que vai reinar sobre a terra. Então, você que é conhecedor da palavra de Deus, que serve a Deus, fique atento que o arrebatamento está próximo. Você que não é crente, você que não é conhecedor da palavra de Deus, você que ainda não tem esperança de salvação, busque a Jesus enquanto se pode achar. Invocai seu nome enquanto se pode achar, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Então vai surgir esse novo Império Romano e o líder mundial vai se levantar sobre a terra. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E você que é inscrito, Deus te abençoe em nome de Jesus.